Vive hoje, pessoal, na era da opinião, onde todo mundo quer dar opinião sobre alguma coisa. E isso eu não vejo como um problema. Eu só vejo como um problema a partir do momento que você tem a necessidade de opinar sobre tudo, inclusive sobre coisas que você não sabe. E geralmente com o intuito de tentar diminuir ou derrubar o outro. E aonde vem a reflexão que eu quero trazer relacionando com esse comentário e com a Escola de Educação Física do Exército, que foi um curso que eu fiz, o famoso Calção Preto, que era um dos meus sonhos dentro do Exército e foi um curso maravilhoso. Primeira coisa, sugestão que eu dou para vocês, mas é claro, você pode fazer o que você bem quiser da sua vida. Estou trazendo coisas que eu apliquei na minha vida e que deram certo. E que eu observei que outras pessoas erravam e que eu não queria cometer os mesmos erros que eles. É aquela velha máxima. O burro não aprende com os próprios erros. O inteligente, ele aprende com o seu erro. Eu erro e eu não vou repetir esse erro, eu aprendo com ele. E o terceiro público, que é o sábio, ele nem precisa errar, porque ele já consegue aprender com o erro dos outros. Então, por isso que eu trago essa máxima, esse ensinamento para vocês, que é o seguinte: quando você não souber de determinado tema, evite querer opinar sobre isso. E se você tá com uma necessidade absurda de opinar, por mais que não seja uma área de experiência sua, mas você quer muito opinar, que você faça isso, mas sem tentar diminuir o outro lado. Isso é uma dica de negociação, de amizade, networking para vocês levarem para a vida. Primeiro, a máxima das 3 pessoas, o burro, o inteligente e o sábio, que eu acabei de falar. E essa máxima de evitar falar ou principalmente dar opinião. Falar não tem tanto problema, mas é preocupante dar uma opinião quando diminui o outro ainda por cima de algo que você não tem conhecimento. Muito cuidado, porque se você faz isso com uma pessoa, exemplo, se alguém faz algo nessa linha comigo, ela provavelmente perdeu uma possibilidade de networking, de ter um bom contato para o resto da vida. Sendo que isso tudo poderia ter sido evitado de diversas maneiras. Porque as pessoas não têm essa necessidade de opinar sobre algo que não entendem. Pô, se você não entende, é melhor não falar sobre esse tema. Ou, se for falar, comentar. Só que avisando que já não é uma área que você tem experiência, mas aí você fala a sua opinião depois. Você deixou claro que não é uma área da sua experiência. Tranquilo. Fica muito mais suave. E eu digo isso, pessoal, para networking, para novas amizades e até mesmo quando você for buscar um emprego. Se você não sabe de determinado tema, fala que não sabe. Por exemplo, se for uma vaga de emprego, mas que você vai dar um jeito de aprender. Pô, a gente valoriza muito mais isso, que é a honestidade e a vontade de buscar, aprender, evoluir, do que chegar lá, enrolar ou mentir na cara dura. Estão pegando a linha de raciocínio? E aonde eu quero contextualizar? Isso que eu acabei de falar, as 3 máximas lá do burro, inteligente e do sábio, com a Escola de Educação Física do Exército, que é o Calção Preto, é um curso que eu fiz. É porque aqui a gente teve um comentário que falou o seguinte, é porque no vídeo, que eu tava até reagindo ao Canjica, que é um cara espetacular que vem crescendo muito aí nos últimos anos, e na realidade ele já tem um canal bem grande de lutas e tudo mais, que saiu do exército ainda quando era cadete. No vídeo que eu fiz reagindo a um vídeo dele, esse Thales comentou, ó, porque a gente falou o seguinte, que eu falei na realidade, que a AMAN, primeiro, ela tem essa quantidade de anos e você sai formado ainda não preparado para a tropa, essa questão não é uma peculiaridade da AMAN, e sim de qualquer formação, seja militar ou seja formação acadêmica. Dificilmente um médico ele sai pronto, ele aprende muito mais fazendo plantão, enfermeiro, educador físico, nutricionista, todo mundo sai totalmente sem saber como vai ser na prática as coisas, e aprende no campo de batalha. Mesma coisa acontece com a AMAN. Só que ali eu levantei uma pauta que poderia talvez ser um pouco mais enxuto, só que eu não sabia se isso ia interferir na questão do bacharelado, porque a AMAN, diferentemente da ESA, por exemplo, a AMAN você sai com um diploma, bacharel em ciências militares. Você sai lá como se tivesse se formado em uma faculdade. Só que ao invés de ser formado em medicina, enfermagem,
nutricionista, você sai formado bacharel em ciências militares. E, inclusive, você consegue, esse pulo do gato também existe, você está um pulo de se formar em administração pela grade curricular também. Mas esse assunto eu não vou entrar muito no detalhe, porque não é um assunto que eu domino de fato. Mas eu sei que tem esses pulos do gato. E qual que é a situação? Quando eu comentei isso, ele veio, né, nesse comentário e falou, ó, oficial, ele não sabia, eu acho que eu sou calção preto, mas ele botou, oficial calção preto se forma em 1 ano e sai com diploma bacharel em educação física. E o curso normal é a universidade em 4 anos. Então ele comparou, a ESEFEX, que é a Escola de Educação Física do Exército, você faz 1 ano lá e você sai bacharel em educação física. Quanto na faculdade normal é 4 anos. Só que ele se engana. Ele fez essa comparação porque eu falei a questão da AMAN, que para reduzir e tal, a AMAN ia ficar complicado por essa questão de bacharel. Só que qual que é o detalhe que ele se esqueceu? E é aí que tem relação com a opinião em algo que você não sabe, ou que você não viveu, ou que nem você consultou. Que é o seguinte, a ESEFEX, o regime de quase internato que você vive durante 1 ano, é por 1 ano mesmo. Só que na realidade, o diploma você não conquista em 1 ano. Por quê? É igual eu coloquei aqui no comentário, você está enganado. Eu sou o calção preto, inclusive. Eu resumi para ele. São 2 anos aproximadamente de EAD que você tem aula. Então 2 anos cursando, entre aspas, a faculdade. Aproximadamente 2 anos. Você faz 1 ano lá na Escola de Educação Física do Exército, mas expediente full. Então você tem de manhã, de tarde e às vezes no final de semana ou horas extras para cumprir os estágios. Então é manhã e tarde. Faculdade normal não é assim geralmente. Então é 1 ano de regime intenso de atividades. Manhã inteira, tarde inteira e às vezes outros períodos, sem contar os estágios. Então é 1 ano que vale por 2, por exemplo. Mas vamos tirar isso, 1 ano. E depois, além disso, você tem também a questão da grade curricular da AMAN, que é aproveitada. Então, como você já se formou em uma coisa, muitas vezes isso aí vale para qualquer faculdade. Você fez determinada grade daquela faculdade, que ela vale também para a grade de outra faculdade. Exemplo, você fez anatomia em uma faculdade, você mata essas horas quando você for fazer outra faculdade da área da saúde, que também teria exatamente aquela matéria, para evitar que você faça uma matéria dobrado, repetir a mesma matéria, entende? Então eles aproveitam uma parte da grade curricular da AMAN, que você faz uns estágios lá também, eles aproveitam. Então, na prática, é 4 anos também a ESEFEX. Só que, de fato, quando você faz 1 ano lá quase em regime de internato, é 1 ano mesmo. Só que você tem todos os estágios, conta quase 2 anos de EAD e ainda por cima aproveita a grade curricular de várias matérias e estágios que você fez na AMAN. Por isso que muita gente acha, lá não é 4 anos. Mas, cara, na prática é sim. Talvez até mais. Se for pegar o ensino que a gente tem lá, cara, nesse 1 ano de escola de educação física do Exército, é animal. Eu duvido que tenha uma faculdade de educação física tão foda igual a ESEFEX. Posso estar enganado? Posso. Mas eu conheço muito profissional de educação física, muita faculdade top. E o que tem lá na ESEFEX é altíssimo padrão dentro, né, se a gente for considerar dentro dessa área, que é a educação física. Então, eu aproveitei aqui o gancho desse comentário só para contextualizar com vocês esses 3 perfis de pessoas, que é sempre interessante você não ser o burro e não ser inteligente somente. Você ser o sábio, que você aproveita com o erro dos outros, você aprende com o erro dos outros, sem ter a necessidade de passar por aquilo na sua própria pele. Tente ser esse tipo de pessoa. Segundo item, quando for falar, quando for opinar, tá tudo bem você opinar para treinar oratória e tudo mais, mas toma cuidado para não querer optar em excesso em áreas que você não domina. E mesmo que você faça questão de opinar nessa área que você não domina, deixa claro, eu não sou especialista, mas a minha opinião é XYZ. Beleza, já suaviza. Isso para tudo, networking, vaga de emprego, novas amizades. Toma cuidado para não opinar em coisas que não são da sua área. E item 3, relacionei aqui com a Escola de Educação Física para já trazer outro conteúdo da caserna para vocês. Lembrando, galera, acessem aqui essa aba do canal, que é a aba... Cadê? Tá aqui?
essa aba aqui, Posts, que ali vocês podem me mandar mais dúvidas específicas que podem ser transformadas em vídeos para eu trazer aqui relacionado ao Exército. Que esse canal ele não é somente do Exército, tá? Ele é sobre investimentos, marketing digital, negócios. É uma área que eu gosto muito. Inclusive, se vocês descerem aqui, tem uns vídeos muito fodas de negócios e investimentos para vocês aprenderem também. Mas como tá vindo muita gente que gosta de Exército, eu tô criando essa playlist específica do Exército para também contribuir na vida de vocês com esses assuntos. Beleza, galera? Lembrando que os comentários com valeu demais aqui embaixo, eles têm prioridade de resposta. Mesmo que seja R$2 no valeu demais, você vai ter prioridade nas respostas. Por quê? Porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é de valor e ajuda o canal como um todo a crescer. E esse é o nosso objetivo, né? Nem pelos R$2, porque quase a metade disso já vai para o YouTube. Fora os impostos, você não fica com praticamente nada no final. Beleza, galera? Então aqui está o site do Exército, da EasyFX, Escola de Educação Física do Exército. Site fantástico. Eu adorei esse meu 1 ano de formação lá, uma formação incrível, que de fato os conhecimentos que eu aprendi lá transformaram, sem sombra de dúvida, a minha vida. Então, é isso. Sou grato ao Exército. Muita gente fica falando aí que é mimizento e tal, mas galera, eu me amarro no Exército. Só realmente eu vi que não era pra mim. Eu vi que tinha coisas que eu estava buscando, almejava. Eu tinha um perfil empreendedor, que esse perfil não poderia estar no Exército. E é isso. Simplesmente escolhas e consequências. Tamo junto, fiquem com Deus. Se inscreve no canal. E aqui do lado o YouTube tá te recomendando um vídeo que, pelo algoritmo, ele entendeu que vai impactar na sua vida e ser interessante. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto.